meus irmãos, paz do Senhor, boa noite. A gente sempre trava se é boa noite, boa tarde. Agora é inverno, então é boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por mais esse período de culto, por mais esse domingo, último domingo de 2025. E nós estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. E quem vai ministrar não sou eu. Quem vai ministrar é a nossa irmã Tamares. Vamos ouvir a palavra de Deus pela Tamares. E eu já quero aproveitar para parabenizar a Tamares. Ela está de aniversário hoje. Então nós estamos muito felizes, Tamares. Pode estar mais perto. Nós estamos muito felizes, tá bom? Por poder celebrar esse momento com você e dizer que você é uma bênção para essa igreja. Supervisiona algumas células, alguns líderes dessas células, junto com o esposo, com o Abel, e nós estamos felizes pela sua vida, tá? E celebramos muito a Jesus por você. Você é muito especial para essa casa. Eu queria estar aqui com a Catiane. Nós planejamos tanto, desde ontem nós planejamos, mas a Catiane veio hoje de manhã, mas não pôde vir hoje à noite. Esse negócio de final de ano dá uns negócios no estômago, né? Não sei porquê. Ela é magrinha, mas come mais do que eu, viu? Ela queria estar aqui mas ela disse que amanhã já vai estar melhor e vai estar com você para celebrar melhor esse momento, tá bom? Então, meus parabéns. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Tamares. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, irmãos, minha boca até secou. Deixa eu beber. Glória a Deus. Irmãos, fazer aniversário nessa data é maravilhoso, né? A gente não sabe se recebe Feliz Natal, Feliz Ano Novo ou Feliz Aniversário. E o dinheiro já acabou no Natal e a gente tá ali, né? Nesse meio, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu estou muito grata ao Senhor, porque no dia do meu aniversário, eu estou tendo mais uma vez o privilégio de falar um pouco sobre a sua palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, juntamente comigo no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo número 5. E versículos de número 1 em diante. A minha Bíblia é a versão NVI. O meu marido na aula de teologia não recomenda, mas eu gosto. É uma linguagem mais fácil, né? E se os irmãos da mídia puderem me ajudar para colocarem os textos, vai ser maravilhoso. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Queridos, nós estamos no último domingo, não no último culto, não é? No último domingo do ano. E a gente fica, de certa forma, meio saudosista, né? Pensando em tudo que passou. E esse é o momento e a hora perfeita para que a gente seja mais grato ao Senhor por um ano todo vivido. Independente se na sua presença ou fora dela, não sei como você passou esse ano, mas é um momento ideal para que nós venhamos parar e refletir um pouquinho a respeito de tudo que nós vivemos. Eu e meu marido temos vivido dias intensos, né? Como os irmãos sabem, faz 1 mês e alguns dias que o Calel nasceu. Então, se eu embaralhar algumas palavras aqui, eu peço que os irmãos me perdoem. Eu estou algumas noites sem dormir. Mas vai dar tudo certo. Amém? Você achou? Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nos diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa é uma passagem extremamente conhecida da igreja e é muito falada, mas há alguns dias eu venho refletindo sobre ela e gostaria de compartilhar com você algumas lições que o Senhor trouxe ao meu coração. Lições simples, uma palavra simples, mas que eu espero que de alguma forma o Senhor comunique algo a você nessa noite. A Bíblia diz que Jesus aqui estava bem no início do seu ministério. A Bíblia diz que depois de ele ser batizado por João, ele é impelido pelo Espírito para entrar no deserto. E pelo poder do Espírito, ele sai dele. E saindo deste momento sozinho no deserto, Jesus ele inicia de forma a acabar o seu ministério. E a Bíblia diz que um dos primeiros lugares que Jesus visita é aquilo que nós chamamos de sinagoga nos tempos de Jesus. Jesus ele entra na sinagoga, se assenta na cadeira de Moisés e ali se apropria ou comunica àqueles que estavam dentro daquele lugar sobre o seu papel de filho de Deus. A Bíblia diz que ele abre o pergaminho e sabia o que estava escrito. E o alvoroço naquele dia foi tão grande que as pessoas não aceitam essa mensagem ou esse posicionamento de Jesus e levam Jesus para o alto de um cume e desejavam precipitá-lo de lá. Mas então Jesus sai do meio destas pessoas e ele decide descer para a Galileia, uma vez que ele estava na Judeia. E é interessante que Jesus escolha a Galileia, porque a Galileia era um lugar culturalmente inferiorizado. A Galileia, mesmo sendo o lugar onde Jesus passou boa parte da sua infância e da sua vida, era ali um lugar culturalmente inferiorizado, porque grande parte da população daquele lugar eram pescadores, pessoas que viviam da pesca. Mas Jesus decide descer para a Galileia, descer sobre aquele lugar, e aquele lugar se torna um dos lugares mais importantes do ministério de Jesus, porque foi da Galileia que Jesus comissionou, que Jesus chamou os seus primeiros discípulos. E aqui nesse contexto, Jesus ele estava ensinando uma multidão de pessoas. E uma multidão nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, eram mais do que 5.000 pessoas. Então, diferente do povo da Judéia, o povo da Galileia se interessa por aquilo que Jesus estava transmitindo. Se interessa por aquilo que Jesus estava ensinando. Então Jesus nesse dia toma a atitude de entrar num dos barcos e pede para que se retirasse um pouco da praia,
para que com a força da brisa que vinha do mar, a sua voz pudesse ecoar e alcançar aquela multidão que estava sedenta por ouvi-lo. E esse fato de Jesus entrar no barco, que vinha a ser o barco de Simão, o barco de Pedro, é muito interessante. Porque Jesus, nós sabemos que é alguém muito educado. Jesus jamais invadiria o barco de alguém. Mas a Bíblia é muito clara no versículo 3, e eu peço que vocês acompanhem comigo, que Jesus simplesmente entra no barco. Ele não pede para entrar. O versículo de número 3 diz assim: entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão. Através desse versículo nós entendemos que Jesus, de certa forma, tinha um relacionamento já com Pedro antes desse acontecimento. E por que nós sabemos disso? Porque no capítulo 4, se você voltar um pouco, nós vamos ver que Jesus já havia conhecido Pedro através de André, o seu irmão. Nós vamos entender que Jesus já havia entrado na casa de Pedro, porque a Bíblia diz no capítulo 4 que Jesus havia curado a sua sogra de uma febre muito forte. Jesus já tinha tido um contato com Pedro. Jesus já havia sentado na mesa com Pedro. Jesus provavelmente já havia tomado um café com Pedro, comido um peixe com Pedro. E Jesus, ele entra sem pedir permissão, porque de certa forma Jesus já era o Senhor da vida de Pedro. O Senhor da vida de Pedro. E é interessante porque quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, se afaste um pouco do mar e vá para as águas mais profundas. Jesus fala: mestre, nós pescamos a noite toda. O título que Pedro dá para Jesus naquele momento era mestre. Mas depois que os peixes enchem as redes e quase rompem, a forma com que Pedro vai mencionar Jesus muda. Agora não era mais mestre, agora ele fala: Senhor, afasta-te de nós, afasta-te de mim, porque eu sou o pecador. Nós entendemos que até aquele dia Pedro tinha a imagem de Jesus, ouvia Jesus como um grande homem. Ele via Jesus como um mestre que ensinava, que instruía, que podia curar, mas que manifestava o seu poder somente no âmbito terreno. Mas a partir do momento que Jesus faz com que os peixes entrem nas redes daquele homem, ele entende que Jesus também tinha poder para operar nas áreas em que nós não podemos controlar. Depois da pesca, ele vai reconhecer a divindade de Jesus, quando ele observa que até a natureza precisava obedecê-lo, de forma que ele exclama: Senhor. Isso me faz pensar que nós muitas vezes colocamos o Senhor dentro de uma caixa, e essa é uma frase que o meu pai sempre fala. Nós temos o costume de esperar de Deus algumas coisas, ou de esperar que Deus fale de algumas formas, ou de esperar que Deus responda às nossas indagações de uma forma que a gente pede, daquela maneira, daquele jeito. E isso é colocar Deus dentro de uma caixa. Com certeza a última coisa que Pedro esperava era que peixes enchessem a sua rede daquela forma, era com que Jesus tivesse poder sobre a natureza. Mas Jesus fala como quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Jesus pode fazer como Ele quiser. Certa vez nós estávamos em um culto e um pastor, ele contou uma experiência que eu achei tão linda, que eu guardei no meu coração essa história, e eu sempre compartilho ela quando eu tenho uma oportunidade. Existia um pastor lá no Brasil e ele contou isso a respeito dele mesmo. E ele disse que ele já tinha uma certa idade, uma idade avançada, muitos anos de igreja, e ele tinha o desejo muito grande de ser batizado com o Espírito Santo. Isso não acontecia, as línguas nunca vinham. E ele fala que numa manhã comum, ele se assenta na sua varanda, e ali ele começa a conversar com Deus. Ele fala: Deus,
por que eu não sou batizado, Senhor? Eu queria tanto experimentar das línguas, eu queria tanto experimentar desse poder celestial, eu queria tanto poder desfrutar disso. E ali ele começa a orar e falar com o Senhor ali na sua casa de forma simples. E ele conta que ali no meio das suas lágrimas, ele abrindo o seu coração, falando com o Senhor, de repente um passarinho pousa na sua varanda, bem próximo a ele. E ele ali chorando e falando com Deus, e o passarinho começa a cantar. E o passarinho começa a cantar. E ele, chorando, é batizado com o Espírito Santo, através do cântico daquele animal. A natureza comunica o poder de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem o poder de agir como Ele quiser. Não vamos limitar o poder que o Senhor tem. O Senhor te enxerga, o Senhor pode manifestar o seu poder em qualquer lugar e de diferentes formas. Deus está no seu dia a dia, Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, Deus está aqui, mas Deus também estava na sua casa enquanto você se arrumava para vir até aqui. Deus está aqui, mas Deus também estava dentro do seu carro quando você vinha dirigindo para este lugar. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Depois de uma noite falida de pesca, esses homens decidem, mesmo chateados, mesmo angustiados, mesmo no mínimo cansados, eles decidem lavar as suas redes. E isso me fez parar para pensar um pouco, porque se fosse eu, depois de passar uma noite inteira pescando, sem apanhar nenhum peixe, meu irmão, eu deixava a rede lá mesmo no mar, ia para minha casa, abandonava tudo. Mas essa atitude que Pedro tem de puxar as redes, lavar as redes, demonstrava o zelo que Pedro tinha com a sua profissão, com aquilo que ele fazia. Ele então lava aquelas redes. E eu, tentando entender um pouco mais sobre essa atitude, fui direto na fonte. Fui perguntar a um pescador qual é a importância de lavar as redes. E ele me disse algo muito interessante. Ele falou que não é simplesmente lavar as redes. Ele disse que as redes a sua lavagem precisa acontecer em 2 etapas. Primeiro, o pescador ainda no mar, lá em cima do barco, ele lança suas redes na água salgada e chacoalha aquelas redes muitas vezes. E esse pescador falou que às vezes a duração de tempo que ele fica ali lavando as redes na água salgada é 1 hora. Ele fica muito tempo ali. E depois que ele vem para a praia ou para a terra, ele joga água doce nessa rede. Porque não é possível que essa rede fique limpa somente na água salgada. A rede de um pescador, ela precisa da água doce para ser verdadeiramente limpa. E se as redes não forem lavadas corretamente, elas acabam apodrecendo e rompendo quando os peixes entrarem, por conta do seu material. Isso me fez pensar que a lavagem das redes era algo ordinário. Sabe por quê? Porque era algo que eles faziam todos os dias. Com peixes ou sem peixes, as redes precisavam ser lavadas todos os dias. Eles entendiam que a rede limpa comportava peixes, mas a rede suja, mesmo se tivesse peixe, ela não ia comportar os peixes. Isso me fez pensar que a lavagem das redes tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o nosso ordinário. Porque para eu viver algo novo, uma experiência nova com Deus todos os dias, eu preciso lavar as minhas redes. Lavar as redes, irmãos, fala de vida devocional. É um pouquinho a cada dia que eu faço com Deus sem falhar. É experimentar da graça dia após dia. Experimentar da graça dia após dia. E logo que nós chegamos em Portugal, um dos meus primeiros empregos aqui, eu fiquei um bom tempo nele, foi dentro de uma cozinha de uma escola. E eu
era responsável todos os dias por lavar a louça, e nós utilizávamos aquelas grandes máquinas de louça industrial. Era um serviço muito pesado, mas mais pesado que o serviço, que o trabalho em si, era o ambiente em que se convive dentro de uma cozinha. Era realmente muito difícil. E pronto, o começo nunca é fácil para ninguém. E eu lembro que aquele dia eu estava ali naquela cozinha e eu estava com meu coração extremamente apertado, triste, arrasada. Eu lembro que aquele dia a vontade de desistir era maior do que a vontade de permanecer. E eu ali lavando aquelas louças e pensando na vida, pensando nas coisas que nós estávamos passando, que eram tão difíceis para nós, eu comecei a lavar as minhas redes. E eu lembro que eu não tinha mais o que falar. A Deus, eu comecei a cantar um hino bem baixinho. E o hino era assim, era bem simples, era Jesus, 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 quero ser a canção que te faça cantar, quero ser a canção. Olhando pra mim, irmãos, aquele dia no meu ordinário, o Senhor me alcançou naquele lugar. E eu lembro que a presença de Deus, ela me alcançou dentro daquela cozinha de forma tão forte, que eu ouvi a voz do Espírito dizendo assim: estou aqui. E ali as lágrimas começaram a rolar, as línguas vieram. E a minha sorte é que tinha uma brasileira crente atrás de mim, porque senão ninguém ia entender nada. Mas aquele dia eu lavei as minhas redes aos pés do Senhor. No teu ordinário o Senhor te encontrará. O Senhor nos encontra nos dias ordinários. Ninguém vive apenas de experiências espantosas e milagrosas. O Senhor nos convida para um ano de dias ordinários com Ele. Dias ordinários com o Senhor. Pedro lavava as suas redes todos os dias. E foi por isso que um dia, no de repente, o Senhor encontrou ele e encheu a sua rede de peixes. Isso me fez pensar sobre muitas coisas. Jesus viu aqueles pescadores lavando as suas redes. Jesus viu quando eles estavam cansados. Jesus hoje ainda nos vê quando nós nos esforçamos uma noite inteira e não pescamos nada. Jesus vê todos os nossos sacrifícios. Jesus vê quando a nossa vontade de desistir é mais forte do que a de permanecer. Jesus vê quando nós sofremos. Jesus vê quando nós somos rejeitados. Jesus vê quando você se esforça para agradá-lo. Jesus vê, Jesus vê, Jesus vê, Jesus vê. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que nós paramos de acreditar que só Jesus nos vê é o suficiente. E eu ouvi um podcast essa semana e um especialista dizia que, sem sombra de dúvidas, o maior problema da nossa geração hoje são as redes sociais, são os telemóveis, é verdade. Mas ele falava que tem um problema também invadindo a nossa geração, e o problema é a necessidade que nós estamos tendo de expor o sofrimento. Expor o sofrimento. Já não está bastando nós sofrermos. Nós precisamos mostrar que estamos sofrendo.
às vezes em busca de validação, às vezes em busca de reconhecimento, ou às vezes por pura autocomiseração, como você quiser entender, mas nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus nos vê, e isso basta. Isso precisa nos bastar. E eu comecei a lembrar das passagens bíblicas que falam a respeito de pessoas que Deus viu. E eu me lembrei de Rebeca, que todos os dias tinha a função de buscar água. Ela fazia o mesmo trajeto todos os dias, tirava a água do poço, até que um dia Eliezer aparece no cenário da vida dela, e a vida de Rebeca é mudada, é transformada. Todos os dias ela fazia a mesma coisa, ninguém via, mas Deus viu. Eu me lembrei de Moisés, que todos os dias pegava aquele rebanho de ovelhas que nem era seu. Era um rebanho de ovelhas de Jetro, seu sogro, e ele levava todos os dias fazia aquele mesmo trajeto, levando as ovelhas para pastar. Ninguém via, mas Deus viu. Eu me lembro também de Davi ainda muito moço, sozinho, cuidando daquelas poucas ovelhas, um jovem de 17 anos, que matava urso e leão para defender aqueles animais. Ninguém via, mas Deus via. E eu fico pensando que Deus de repente olhou do céu para Davi e pensou: se esse jovem é capaz de fazer tudo isso por ovelha, por causa de animal, o que é que ele não pode fazer por causa de gente? Descanse o teu coração, continua fazendo, continua lançando as redes, não desista. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo o seu esforço. Deus te vê. Jesus então, agora, dá uma ordem a Pedro. E a ordem que Jesus dá a Pedro é: vá para onde as águas são mais profundas. Só que é muito interessante essa parte, eu grifei várias vezes na minha Bíblia, porque é como se Jesus tivesse chamado Pedro à parte e dado a direção do milagre a Pedro e depois falado aos demais. Acompanhem comigo o versículo de número 4. Versículo de número 4. Olha só que interessante. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. A minha Bíblia, ou a minha versão, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e depois a todos lancem as redes para a pesca. Eu não sei como está a sua versão, mas a minha versão está assim, e ela dá a entender então que Jesus chama Pedro e diz: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. E depois volta para os demais companheiros de Pedro, os demais pescadores, e diz a eles: lancem novamente as redes ao mar. E aqui eu entendo algo muito interessante, e talvez você também se pergunte por que isso acontece. Porque Jesus identificou em Pedro a liderança daquela embarcação. Jesus identificou que ele era o capitão daquele barco. Com ele estava a palavra de direcionamento. Mas sem os seus companheiros, que eram os tripulantes, aquela pesca ela seria impossível. E a nossa igreja, graças a Deus, tem caminhado numa visão celular. E nós temos contemplado e visto um crescimento, não só em quantidade, mas também em qualidade muito grande de cuidado de pessoas através das células. E um dos lemas é que ninguém precisa caminhar sozinho. Ainda que possa, ninguém precisa caminhar sozinho. Assim como Pedro, ele precisava dos seus companheiros, o líder, ele precisa dos seus liderados para avançar. Numa embarcação nós entendemos que a direção, a palavra de direcionamento, o lugar onde aquele barco vai para fazer a pesca está sempre com o capitão do barco. Mas quem tem a alegria de puxar ou de ver os peixes quando eles são pescados são os tripulantes. E
para algumas pessoas essa ideia de liderança, essa ideia de hierarquia, às vezes parece até difícil de ser compreendida ou de ser aceita. Mas a verdade é que em toda a Bíblia, nós vemos que isso acontece. Na verdade, a hierarquia, ela começa no céu. E no Antigo Testamento, eu posso dar um exemplo a você, através da vida de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 33 e versículo 11. Êxodo, capítulo 33 e versículo 11, diz assim: E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Ou seja, Deus falava a Moisés e depois Moisés comunicava aquilo que o Senhor havia lhe dado ao povo. Tamares, mas isso é o Antigo Testamento, isso já passou, isso está no passado. Não é bem assim. Vamos então no Novo Testamento. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1. Apocalipse de número 2, versículo de número 1. João escrevendo às igrejas da Ásia. E diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva. Ou seja, Deus dando a palavra de direcionamento ao líder daquele lugar. E isso acontece em todas as igrejas da Ásia Menor, de Deus entregando as diretrizes sobre elas. Eram representantes, eram líderes que recebiam o direcionamento de Deus. Aqui eu aprendo duas lições muito importantes com essa passagem. Que primeiro de tudo, nós como líderes precisamos ser influentes o suficiente para olhar para os nossos liderados e dizer, depois de uma noite inteira de pesca, olhar para eles e dizer: vamos voltar para o mar, e eles seguirem você. Nós precisamos ser bons líderes, com caráter ilibado, para termos esse poder de influência sobre os nossos liderados, assim como Pedro tinha. Eu também aprendo, por outro lado, que eu, como liderado, preciso confiar na visão que o meu líder tem carregado, porque ele ouviu a direção de Deus sobre algo. E eu e o Abel sempre dizemos algo com os líderes ali do nosso setor, que por trás de uma decisão existe todo um contexto. Antes do seu líder tomar uma decisão, ou antes dele te aconselhar de alguma maneira, ele pensou, ele analisou, ele viu de todos os ângulos, ele pensou nos prós e nos contras para poder tomar aquela decisão. Então, eu gostaria de dizer a você nessa noite: confie na liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Confie no seu líder, se una a ele, dê as mãos a ele, vista a camisa da sua célula, vista a camisa do seu setor, da sua igreja, porque quando os peixes vierem e as redes estarem cheias, você também vai desfrutar da bênção e do milagre que está alcançando a vida dele. E para encerrar, eu gostaria de dizer uma última coisa. A pesca, essa passagem da pesca, ela não fala só sobre milagre ou sobre multiplicação. Ela fala sobre o poder de Deus transformando e moldando a vida de um homem para cumprir o seu propósito. Pedro, ele não era só um pescador. A Bíblia diz que Pedro era um empresário da pesca. Ele era sócio de Tiago e João, dos filhos de Zebedeu. Ou seja, a pesca era o sustento da sua vida. A pesca era o sustento da sua família. A pesca era a esperança de um futuro para ele e para sua casa. A maior alegria de um pescador era se gabar do peixe que havia pegado. Mas naquele dia, depois da maior pesca da sua vida, a ponto das redes se romperem, do maior lucro, de repente, que Pedro poderia conseguir até ali, foi ele ter deixado tudo, deixado o barco, deixado o lucro, deixado a rede para trás e ter seguido Jesus. Naquele momento, é nesse momento aqui que o coração de Pedro é transformado.
E a verdade é que Pedro, ele não estava preparado para aquela pescaria. E isso é tão verdade que no versículo de número 6 vai dizer que as redes se rompem porque não comportavam aquela quantidade de peixes. Pedro não estava preparado para aquilo. E graças a Deus, ele conseguiu, sem olhar para trás, seguir Jesus. Às vezes as bênçãos estão nos alcançando de forma tão abundante que a gente pensa, uau, Deus está me abençoando, mas pode estar sendo Deus querendo testar o seu coração. E lá na frente, depois da morte e da ressurreição de Jesus, Jesus aparece de novo. Aparece a Pedro e aos seus companheiros, no mesmo cenário, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Venha comigo, João, capítulo de número 21 e versículo 6. E agora a pesca é chamada de pesca maravilhosa. A primeira pesca foi a pesca milagrosa. E essa é a pesca maravilhosa. Jesus agora aparece novamente. E o versículo 6 diz assim: que ele dá esse direcionamento aos pescadores: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Só que aqui nesse contexto, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. Pedro já havia passado 3 anos com Jesus, já havia sido totalmente transformado pelo Evangelho. Agora Pedro estava maduro, ele já não era mais o mesmo do início da caminhada. Agora o Senhor do coração de Pedro era Jesus. Não era mais a pesca, não era mais o lucro, era Jesus. É por isso que no versículo 11 desse mesmo capítulo vai dizer: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Pedro aqui estava maduro o suficiente para viver o milagre que Jesus tinha para lhe oferecer. Nós estamos, e eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Nós estamos no último domingo do ano, como nós falamos, como já foi falado aqui. E a minha reflexão para você nessa noite é: quem está sendo o Senhor da sua vida? Ou quem foi o Senhor da sua vida nesse ano que se foi? O Senhor da minha vida, infelizmente, foi o meu trabalho. Você pode dizer que talvez o Senhor da sua vida tenha sido o seu trabalho, que você passou mais tempo nele ou se dedicando a ele do que deveria. De repente você deixou para trás a sua família, de repente você deixou para trás a sua igreja, de repente você deixou para trás os seus amigos e principalmente a sua comunhão com Deus. O Deus ou o Senhor da minha vida no ano que passou foram os meus amigos. E você conviveu tanto com eles que se esqueceu do maior amigo de todos, que é Jesus. Mas eu tenho algo para dizer a você. O próximo ano vai acontecer daqui a alguns dias. E você pode decidir hoje quem vai ser o Senhor da sua vida. Essa é uma decisão que você pode tomar hoje. E enquanto o grupo louva, eu não vou demorar aqui. Eu queria convidar você que foi tocado de alguma maneira por essa palavra, para que saia do seu lugar. Se você tem o desejo de receber uma oração, se você tem o desejo de reconhecer a Jesus como seu Senhor, se você tem o desejo de fazer um pacto ou uma aliança com Deus e dizer a Ele que o ano que virá vai ser diferente. O Senhor da minha vida já não vai mais ser a pesca. O Senhor da minha vida já não vai mais ser
o lucro que eu possa obter dela. O Senhor da minha vida já não vai mais ser as redes, já não vai mais ser a minha profissão, não vai mais ser nada além do meu relacionamento com o Senhor. Se você tem esse desejo e essa decisão, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar.